Gaúcho, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Eu sou a Naná, estou muito feliz de estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre, afinal, o que é o MEG, né? O que é o Movimento Empresa Júnior, o que essa sigla representa. Então, a gente vai estar aí conversando ao longo dos próximos vídeos em relação a isso. Mas, antes de mais nada, muito prazer. Então, agora sim, como eu falei, eu sou a Naná, meu nome é Natália, mas por favor, me chamem de Naná. Tenho 21 anos, vim da PS Júnior, que é uma J de administração da URGS aqui em Porto Alegre, no MEG, né? Então, na minha trajetória dentro do movimento. Já fiz parte do time NES de Poa, já fiz parte do time FEGERS, e esse ano aí tô tendo a honra, o privilégio e a baita responsabilidade de estar como diretora de experiência da federação. E sou muito grata a tudo que o MEG já me proporcionou, todas as experiências incríveis que eu tive, a vivência que eu consegui adquirir e, com certeza, a transformação que isso causou em mim. Então, estou muito feliz de poder estar aqui falando um pouquinho no FEGERS Mais sobre o movimento que, né, impactou tanto a minha vida. E aí, só para a gente ter aqui um resumão do que a gente vai estar vendo nesse curso, né? Então, como eu falei, ele é muito focado em proporcionar o conhecimento que às vezes a gente não tem, ou enfim, a gente esquece um pouco a respeito desse movimento, né, do qual todos fazemos parte. Então, no primeiro vídeo, a gente vai estar falando um pouquinho sobre os conceitos iniciais, o que é o MEG, a história do movimento, como é que o MEG está agora, e um glossário ali para a gente relembrar algumas siglas que a gente tem o costume de falar dentro do movimento, né? No segundo vídeo, então, vamos estar passando um pouquinho sobre o pé da rede, o que é esse documento, né? Qual é a história dele, sobre o pé da rede 2019-2021, que é aquele que a gente está hoje, e o futuro do MEG. E, por fim, né, no terceiro vídeo, vamos estar olhando aí para as instâncias, né? Então, quais são, afinal, as instâncias do Movimento Empresa Júnior, o que elas fazem, qual é a diferença entre cada uma, e, por fim, as áreas das instâncias. Então, olhando agora, né, sim, para os conceitos iniciais, então, o que é o MEG, né? O MEG, ele é uma sigla, então, né, que representa o Movimento Empresa Júnior, é o que essa sigla significa, e ele é um movimento voluntário. Então, ele é composto por jovens universitários e universitárias espalhados por todo o Brasil, que fazem projetos de consultoria, né, nas suas empresas juniores, para clientes que têm suas empresas, ou enfim, têm os seus sonhos de abrirem suas empresas, e assim conseguem transformar o ecossistema local. E além disso, porém, com certeza também muito importante, o MEG, ele tem muito como objetivo a formação de lideranças, né? Então, pelos projetos que a gente executa, pelo faturamento que a gente tem dentro da nossa EJ, a gente consegue ampliar a vivência empresarial dos nossos membros, das pessoas que passam pela nossa EJ naquele período de tempo, e assim conseguir entregar para o nosso país lideranças empreendedoras, lideranças comprometidas e capazes, para que a gente consiga ir atrás das mudanças tão necessárias hoje no Brasil. Então, é basicamente isso que o MEG representa, né? E vamos olhar um pouquinho para a história do movimento, né? Então, como é que a gente chegou até aqui? Primeiramente, é legal ressaltar que o MEG hoje, ele não é só hoje, né? Mas ele nunca esteve só no Brasil, pelo contrário. O movimento, ele começou lá na França, em 1967. Era uma época em que movimentos estudantis estavam super em alta, assim, enfim, em função de tudo que estava acontecendo no mundo. E lá na França, então, em 1967, surgiu a primeira EJ do mundo, fruto dessa vontade, desse desejo dos estudantes daquela universidade, daquele curso, de colocarem em prática o que eles estavam vendo dentro da sala de aula, né? Que, querendo ou não, é muito do que a gente faz hoje em dia também. Colocar em prática os conhecimentos e as habilidades que a gente adquire dentro da sala de aula, para aprender mais com isso, né? Com certeza. Então, isso lá em 1967. Em 1988, o MEG chega ao Brasil por meio da fundação da primeira EJ brasileira, a EJFGV, então a empresa júnior da Fundação Getúlio Vargas, que ainda existe, então é, né, consequentemente, a EJ em atividade mais velha, né, mais antiga do Brasil, e ela foi fundada por um cara chamado Rogério Scher, que é super conhecido do MEG, e, enfim, viu o que estava acontecendo na França e teve essa vontade, essa inquietude de também abrir uma EJ no seu curso de origem. E o Rogério Scher aí é um dos principais apoiadores do movimento hoje em dia. E com certeza é a pessoa responsável, né, por a gente estar onde a gente está hoje. Então, lá em 88, o movimento ele chega ao Brasil. E em 1992, então 4 anos depois, né, do movimento chegar ali em São Paulo, a gente tem a fundação das primeiras EJs do Rio Grande do Sul. Então, ali em 92 é fundada a EMAD, é fundada a PS Júnior. A PS é a EJ hoje em atividade mais antiga do movimento Empresa Júnior Gaúcho,
mas a gente tem ali em 92 a fundação de algumas EJs que estavam espalhadas pelo estado. Então, tinha EJ ali na região de Santa Maria, na região metropolitana, na região norte, ali, Erechim, Passo Fundo, na região também sul, Pelotas, Rio Grande. Então, a gente teve aí, a partir de 92, o início e o surgimento dessas EJs espalhadas pelo nosso estado, até que no ano 2000, então no dia 11 de novembro de 2000, para ser mais específica, é fundada a FEGERS, que é a Federação das Empresas Juniores do estado do Rio Grande do Sul. E a FEGERS foi fundada justamente porque já existiam EJs hoje, naquela época, né, dentro do estado, mas essas EJs estavam espalhadas e elas estavam ali precisando de uma organização, de uma instância que representasse essas EJs e conseguisse ajudar elas a crescerem e a se desenvolverem. E com isso surge a nossa tão amada e querida federação, lá no ano 2000. E como é que está o MEG hoje, né? Então, a gente vê aí o movimento chegando no Brasil em 88, chegando no Rio Grande do Sul em 1992, e como é que a gente se encontra hoje, né? Então, é legal ressaltar que hoje o MEG está presente em 44 países. Então, pensa, a gente tem movimento Empresa Júnior na Argentina, nos Estados Unidos, na Tunísia, em vários países da Europa, na África. Então, a gente tem hoje um movimento, sim, conseguindo englobar aí vários países de várias realidades diferentes, mas a gente tem o movimento Empresa Júnior no Brasil como sendo o maior deles. E olhando para o MEG brasileiro, né? Então, a gente tem o MEG hoje estando presente, né, nas 27 unidades federativas do país. Então, os 26 estados e o Distrito Federal possuem hoje uma federação confederada a Brasil Júnior. E a gente já tem mais de 1.300 empresas juniores dentro do Brasil, assim. Então, empresas juniores que são formadas por jovens universitários e universitárias que estão aí causando muita transformação. E ano passado, então, em 2020, a gente terminou o ano tendo faturado mais de 45 milhões de reais, que foram, consequentemente, reinvestidos na educação empreendedora desses jovens, né? Então, com certeza, é um número muito significativo e que transforma muitas realidades. Além disso, olhando um pouquinho para o Estado, né? Então, hoje, atualmente, a FEGERS possui 68 empresas juniores na sua rede federada. Talvez quando tu estiver assistindo esse vídeo, esse número já tenha aumentado, porque a gente está constantemente expandindo o movimento e ampliando o acesso à vivência empresarial, levando o MEG para mais cidades e para mais instituições de ensino, para mais cursos. Mas hoje, atualmente, a FEGERS possui 68 EJs dentro da sua rede federada. Estamos também presentes em 13 cidades no Rio Grande do Sul, mas com certeza esse número aí vai aumentar também nos próximos meses, anos e assim por diante. Terminamos 2020 com mais de 2 milhões de reais faturados, ou seja, consequentemente, também reinvestidos na educação empreendedora dos jovens gaúchos e gaúchas, que é um número muito, muito, muito importante. E tudo isso é representado por mais de 30 mil jovens, né? Então, hoje o MEG ele tem mais de 30 mil empresários e empresários juniores que fazem parte de EJs, de instâncias, e que estão aí todo dia trabalhando por um Brasil mais empreendedor e acreditam muito que a gente consegue, sim, causar transformações com o trabalho que a gente tem hoje dentro do MED, né? E um fato muito curioso é que essas 30 mil pessoas, por mais que elas estejam espalhadas pelo Brasil inteiro, que elas tenham sotaques muito diferentes, a gente tem uma linguagem MED, né? Então, tem siglas que a gente acaba repetindo e se acostumando muito a falar dentro do movimento, e que às vezes, quando a gente acaba de entrar, ou quando a gente não está tão acostumado, essas siglas às vezes parecem um pouco estranhas, siglas, palavras. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse glossário MED, que são algumas, não todas, né, com certeza, mas algumas das palavras que a gente mais usa no dia a dia, que fazem parte desse universo MED, né? Então, a primeira delas, obviamente, MEG, Movimento Empresa Júnior. Então, é muito comum a gente estar falando sobre isso com familiares, com amigos que não são do MEG, e o pessoal não entender. Então, MEG é o Movimento Empresa Júnior. EJ, uma empresa júnior, então a gente sempre fala MEJ, MEJ, MEJ. EJ significa empresa júnior. O PE, né? Tem gente que fala PE, tem gente que fala PE, mas PE normalmente significa planejamento estratégico. Em algumas ocasiões pode significar processo eleitoral, por exemplo, mas na maioria das vezes, quando a gente fala PE, a gente está falando do planejamento estratégico, da rede, da EJ, enfim. Além disso, IES é quando a gente está falando de uma instituição de ensino superior, então, faculdades, universidades, institutos federais, a gente agrupa tudo isso e resume na sigla IES. BJ, né? Brasil Júnior, então, a Confederação Brasileira aí de EJs, né? Então, quando a gente fala BJ, a gente está se referindo a Brasil Júnior. NEG, né? Consequentemente, quando a gente fala NEG, é um núcleo de empresas juniores. Então, NEG Poa, NEG Sul, quando a gente está falando, às vezes, de NEGs de outros estados, é a nossa abreviação para isso.
Além disso, uma palavra super comum hoje dentro do MEG é a palavra gap, né? Que é uma palavra em inglês, mas que a gente usa aqui no movimento quando a gente está se referindo àquela lacuna entre o nosso goal, o nosso objetivo desejado, e aquilo que a gente já alcançou. Então, vamos supor que o nosso objetivo é de ter faturado 10 mil reais nesse mês e a gente conseguiu alcançar 5, então a gente tem um gap de 5 mil reais, por exemplo. Além disso, né, a próxima palavra que a gente tem, farol. Então, hoje no MEG, a gente fala muito sobre o farol, farol, farol. A gente tem 3 tipos de faróis dentro do MEG, né? Quando a gente está olhando para resultados. Farol vermelho, farol amarelo, farol verde. É uma maneira da gente conseguir acompanhar os resultados da EJ. Então, quando a EJ conseguiu alcançar os resultados do mês que a gente está, então, por exemplo, estou gravando esse vídeo em maio. Se a EJ conseguiu alcançar as suas metas de maio, ela está no farol verde. Se a EJ está nas suas metas de abril, ela está no farol amarelo. E se está de março para trás, é no farol vermelho. Então, quando a gente fala, qual farol DJ, enfim, a gente está se referindo a essa maneira de acompanhar os resultados daquela EJ. RNN, outra sigla que às vezes a gente fica, ué, o que é uma RNN? RNN são regras não negociáveis, que, enfim, são artefatos da cultura de instâncias e de EJs, que são basicamente acordos, princípios, existem outros nomes também, mas quando a gente fala de RNN, são regras não negociáveis que fazem parte daquela cultura da EJ, enfim, da organização. Whole é uma expressão que é muito usada também. Quando a gente fala whole, é porque a gente está concordando com o que está sendo dito, né? Então, se alguém falar, eu gosto muito de Coca-Cola, e a outra pessoa falar whole, então significa que aquela pessoa também gosta muito de Coca-Cola, é só uma maneira de demonstrar que está concordando. Além disso, PF também é uma palavra, uma sigla, né, muito usada, que significa planejamento financeiro. Então, quando a gente tem que fazer o PF da EJ, tem que fazer o PF da FIGERS, por exemplo, a gente está falando sobre o planejamento financeiro daquela organização. E, por fim, o portal BJ, que é tão importante, né? Um site, enfim, uma plataforma tão importante, tão utilizada no nosso dia a dia, que é onde a gente consegue acompanhar os resultados de toda a rede brasileira, de todas as EJs, de todas as instâncias, mês a mês. Então, é uma plataforma super importante e muito útil para que a gente consiga também ter essa visão sistêmica e mais macro de como é que está o MEG a nível brasileiro e também como é que está a nossa EJ, a nossa instância, né? Então, gente, pelo primeiro vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram curiosos e curiosas, também não perde, que o próximo vídeo vai estar super legal. E vejo vocês lá. Tchau, tchau!